Aí, amorecos, tudo bom? Tudo certinho? Gente, vamos dar continuidade à parte de bacterioses. Mais algumas aulas para a gente terminar, para a gente fechar o conteúdo sobre bacterioses. Hoje a gente vai falar sobre o cancro mole, que pode ser chamado também por cancroide ou cancro venéreo, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui esse slide. É um único slide, só para você ter uma ideia. É uma aula bem enxuta, bem objetiva, para que a gente tenha ideia e para que eu possa esclarecer de forma bem objetiva alguns aspectos que essa doença ela pode promover, tá certo? Então, como a gente sempre destaca, é importante que você tenha sempre em mente a doença e o micro-organismo, não é isso? Lembra que o micro-organismo ele é chamado simplesmente por agente etiológico. E o agente etiológico do cancroide ou cancro mole é chamado simplesmente por Haemophilus ducreyi. Beleza? Coloquei alguns aspectos aí embaixo para que você possa perceber exatamente quais são as principais características, as principais nuances exatamente dessa doença, tá certo? Então, aspectos gerais, você vai encontrar pápulas dolorosas que evoluem para pústulas, úlceras múltiplas, isso aí, ao passar do tempo, elas não aparecem de uma vez. Normalmente você encontra o aparecimento de uma pápula e depois nós vamos encontrar o aparecimento de várias pápulas com bordas irregulares. Uma característica interessante é porque esse tipo de doença ele se confunde um pouco com a sífilis. Lembra que a sífilis ela vai se apresentar para a gente com uma característica bem interessante no que se diz respeito a essa primeira lesão. Essa lesão ela tem uma borda seca, né? E você vai encontrar uma área bem delimitada. E com o tempo, o que é que acontece? Essa lesão, ela normalmente regride, tá certo? E essa regressão, quando ocorre a recidiva, você tem, na realidade, a sífilis secundária, que a gente já tem uma aula bem específica sobre ela. Só para você ter como parâmetro o Haemophilus ducreyi e o treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis, beleza? Parte interna com conteúdo necrótico, fistulização com período de incubação, que é interessante que você tenha isso em mente também, que gira em torno de 2 a 5 dias, tá certo? Dependendo exatamente da condição imunitária do indivíduo, tá certo? Apresenta adenomegalia inguinal, beleza? Que pode ser chamada também por adenite inguinal. Cabeça, mas essa adenite inguinal, ela aparece sempre? Não. Você tem aí em torno de 50% dos casos, você vai encontrar essa característica, tá certo? Esse quadro, esse sinal, que é a adenite inguinal, beleza? É uma bactéria gram-negativa, imóvel e aeróbia, beleza? Dá uma olhadinha aqui do teu lado direito. Deixa eu colocar o pilotinho aqui amarelo para você acompanhar comigo, tá certo? Então observa que ela forma exatamente essas colônias, né? Essas fileirinhas aí, né? Essas colônias de bactérias. Elas se apresentam com esse tipo de propriedade, tá certo? Aí muita gente pergunta, cara, cabeça aí no caso do diagnóstico, aí você tem uma vasta condição, uma vasta, um vasto padrão de diagnóstico. Você tem o diagnóstico clínico, né, pela observação do médico, a bacterioscopia, a cultura, o PCR é mais caro. Porém, a partir do momento que você tem uma análise a partir do PCR, né, você está identificando, você está dando ali a conclusão, é um exame conclusivo, tá certo? E também o método de Gram, onde você utiliza normalmente a saframina, que é um tipo de substância que é na realidade um corante, beleza? Tratamento. O tratamento é feito basicamente com antibiótico. Existe essa vasta quantidade de antibióticos aí que podem ser utilizados para o Haemophilus ducreyi, tá certo? Então você tem a azitromicina de uma grama via oral,
tá certo? Então você tem a dose única, o ciprofloxacino, a ceftriaxona, que é o Rocephin, que é o medicamento, ó, que é muito usado, já há muito tempo é utilizado o Rocephin, a tetraciclina e a eritromicina, que já é um medicamento de espectro bem maior, que você encontra aí a partir dos 500 miligramas, tá certo? Então são esses os medicamentos. O diagnóstico, ele se apresenta para a gente com um espectro enorme de situações para diagnosticar. E aqui do lado direito, como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui, ó, como essa primeira pústula, tá? E a pápula também, né? Elas surgem tanto no pênis, na glande, todo o corpo do pênis pode aparecer. E aqui também você encontra na vulva, na parte superior, na parte inferior, próximo à vagina, tá certo? Então são lesões bem características do cancro mole, beleza? Ou em alguns casos se pode chamar por cancroide, que são os mais conhecidos, beleza? Agente etiológico, não esquece, o Haemophilus ducreyi, que é diferente, observa bem, tá? Aquela primeira dica que eu havia destacado para vocês logo no início da aula. Muita gente confunde com sífilis, beleza? Com sífilis. No caso da sífilis, o que é que acontece? Ocorre uma regressão. O indivíduo ele não vai apresentar aquela lesão, mas quando ocorre a recidiva, quando ele retorna, você encontra aí já uma sífilis secundária. Nós temos uma aula exclusiva sobre sífilis, beleza? Então, era isso que eu gostaria de destacar para vocês, tá certo? Observa, período de incubação, essa sinonímia aí que eu comentei para vocês, e o agente etiológico, culminando com o diagnóstico e o tratamento, beleza? Então fica com Deus, um abraço, tudo de bom, gente, beleza? Uhul!